E hoje o presidente Lula deu uma entrevista para o site Brasil 247. Ele falou sobre vários assuntos, um deles o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Na fala, Lula solta um palavrão para se referir a uma passagem ocorrida durante um tempo em que ficou preso. Vamos assistir. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra. Não, é quando eu falava assim, olha, quando... Além dessa, Lula deu várias outras declarações que estão repercutindo e para analisar essa entrevista e os reflexos dela, eu converso agora com o cientista político Urian Fancelli. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Olha, é compreensível que o presidente guarde mágoas de Sérgio Moro, principalmente agora que ele conseguiu voltar à presidência depois do ex-juiz ter sido considerado suspeito para julgá-lo. Mas eu não me lembro dele ter sido tão duro nas palavras antes. Como é que você enxerga essa declaração do Lula agora? Eu enxergo que não precisava, né, Rafael? Ele é, acima de tudo, o presidente da República que, nesse momento agora, está falando sobre um senador da República. Não importa o que aconteceu no passado, eu imagino, eu sei que deve ser difícil deixar certas mágoas, certas coisas para trás, mas em respeito ao cargo que se ocupa, existem certas palavras que não se devem mais usar, como essa que foi dita por aí. Então, é uma pena que o presidente Lula, agora, nesse momento, já depois de ter derrotado o Jair Bolsonaro nas eleições, continue essa espécie de campanha contínua que não termina mais, que está sempre precisando relembrar as pessoas sobre o que ele passou, sensibilizar, e claramente é uma das várias características populistas que não só o Lula tem, mas outros líderes brasileiros também. O Lula, na entrevista, ele também voltou a criticar a taxa básica de juros, né? Disse que é absurda a Selic em 13,75%. Que efeitos mais essa fala pode ter na nossa economia e na próxima reunião do Copom, que é responsável pelo ajuste dessa taxa? Eu acredito que ela foi tão criticada até agora pelo Lula, tanto a taxa de juros, quanto o Banco Central, quanto o presidente do Banco Central, e até agora a única coisa que isso fez foi você criar uma instabilidade ainda maior no mercado financeiro e a bolsa desvalorizar. Então, assim, não acredito que isso vai ter nenhum efeito prático. A tendência é que ela seja mantida a 13,75%. Amanhã vai haver uma segunda reunião, que é quando isso vai ser definido, mas acredito que não vai mudar nada, não, vai ser mantida. Então vamos falar de política externa, né? Porque no próximo sábado o presidente vai viajar para a China. E o que é que você acha que a gente pode esperar dessa visita? Né? O Lula tem feito várias visitas aí já para mostrar esse retorno do Brasil ao cenário, né, diplomático. Essa viagem pode representar o que para o país? Rafael, é muito importante que o Brasil retome esse protagonismo internacional. Lá atrás, quando o Lula era presidente, ele deixou... Tem muitas críticas ao governo dele, mas em relação à política externa, o que ele conseguiu fazer com a imagem do Brasil lá fora, por mais que houvesse, às vezes, ali uma coisa ou outra que a gente não concordasse, mas é de tirar o chapéu mesmo, porque o Brasil chegou num patamar de respeito. A China, hoje, ela é o maior parceiro comercial do Brasil, então é muito importante que essa viagem aconteça. Está ali levando algumas figuras polêmicas, com o envolvimento de corrupção junto nessa viagem, mas eu acredito que deve haver, acima de tudo, pragmatismo. Deve haver uma visão puramente comercial, de estreitar ainda mais esses laços para que a China continue comprando produtos brasileiros. É um momento delicado também na política externa internacional, porque o Xi Jinping, que é o presidente da China, acabou de fazer uma visita também a Moscou com o Vladimir Putin. Então essa é uma maneira também da China se posicionar meio que a favor da Rússia e não manter aquela neutralidade esperada, né, em relação à guerra na Ucrânia. E o Lula também ele já teve alguns posicionamentos
meio questionáveis em relação a essa guerra. Então, eu espero que ele não faça aquilo que o Bolsonaro fazia constantemente nessas viagens, que era cometer uma gafe. Então, vamos manter a neutralidade, espero que continue aí com uma mentalidade pragmática, focando no comércio e na economia do Brasil. Então, para a gente finalizar, queria tua análise sobre a posse da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na presidência do PL Mulher. Como nunca é cedo para pensar em eleições, para mim sempre é hora de pensar em eleição, te pergunto se ela pode conseguir ganhar projeção política suficiente para disputar algum cargo, mesmo com esse escândalo da Joyce que está aí manchando a imagem da família, mais uma vez manchando a imagem da família. Muita água para rolar ainda pela frente. Muitos políticos também que foram eleitos no Brasil, reeleitos com escândalos ainda piores. Infelizmente, apesar da gente ter internet, a memória das pessoas é muito curta. Às vezes elas acabam colocando a própria ideologia, a própria visão de mundo acima de qualquer fato. Então, elas vão simplesmente fingir que certos fatos não existem, que não ocorreram, vão continuar acreditando na honestidade dessas pessoas. Todas as provas apontam para uma omissão ou para... Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo na hora de tentar manter esses presentes da Arábia Saudita, mas tudo pode acontecer. Pode ser eleita sim, não quer dizer que vai ser necessariamente para presidente da República. A exemplo de outros políticos, outras figuras, a gente teve aí, por exemplo, a eleição da própria Rosângela Moro para deputada federal. Então, é de se esperar que algum cargo ela venha disputar, e se vê que para presidente da República não vai dar certo, ela pode muito bem tentar um Senado ou uma vaga na Câmara dos Deputados, ou até mesmo numa Assembleia Legislativa, até porque essa família já deixou muito claro que de alguma maneira ou outra eles querem ali uma boquinha na máquina pública. Querido, muito obrigado, você sempre ajudando aqui a gente no Metrópolis, espero te ver de novo aqui no Boletim. Obrigado.